Dados do programa Farol Digital apontam que a Paraíba possui mais de 400 empreendimentos focados em soluções de tecnologia da informação. Em João Pessoa, 6 deles se dedicam exclusivamente para soluções no setor da saúde. Um deles está aqui com a gente. O especialista em ciência da computação da T4i, o George Soares, conversa com a gente a partir de agora. George, bom dia, seja bem-vindo à Band News FM. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí muito pelo convite. Espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas e ter um papo interessante. A pergunta que eu vou fazer é curta, mas eu sei que a resposta é muito ampla. Como é que a tecnologia da informação pode ajudar, já que estamos falando em soluções no setor de saúde, de que forma a tecnologia pode ajudar nesse aspecto? Eu diria que o principal desafio nessa parte da saúde é trazer um pouco da humanidade para próximo do paciente, do médico, do que quer que seja. Só que a gente fala que tecnologia é uma coisa mecânica, é uma coisa eletrônica. Então, eu diria que o principal desafio da tecnologia é fazer com que os pacientes, especificamente dessa área de saúde, consigam se sentir mais bem atendidos, com diagnósticos precisos, e que o médico consiga fazer o seu trabalho da melhor forma. Ou seja, todo mundo vai sair ganhando. Acho que esse é o principal desafio. Cláudia. Tem um detalhe, assim, porque existe um negócio chamado Lei Geral de Proteção de Dados, né, que isso torna muito mais sensível a questão, enfim, dos dados relacionados à questão de saúde. Como lidar, né, ao mesmo tempo com soluções que podem ser massivas, mas que tem que respeitar particularidades? Isso. Não, e essa é uma pergunta muito interessante, não só pelo fato da LGPD, porque mesmo antes dela, todo dado de saúde é considerado um dado sensível. Então, com a LGPD ou não, ela só trouxe à tona, à luz, uma informação tão importante. Na verdade, todo e qualquer dado sensível tem que ser dado todo um tratamento diferenciado para evitar vazamentos, evitar cenários. E falando um pouquinho da tecnologia, acho que vocês já devem ter passado por isso. Quando a gente vai fazer um exame agora, não sei o que, aconteceu comigo, com meu filho, fui atender agora, uma das coisas que perguntam lá é, eu posso mandar o seu resultado de forma online diretamente para o médico? Aí você autoriza. Para o médico. Porque antigamente mandavam pra gente. Isso. Por e-mail e tal, a gente recebia um login, uma senha para acessar o Isso. site do laboratório. Isso continua. Tá? Ele continua sendo seu, é dado. Mas eles autorizam por quê? Qual a ideia da tecnologia? Fomentar velocidade no diagnóstico. Então, muitas vezes, dependendo do exame que você vai fazer, você autoriza, por isso a importância do consentimento. A pessoa tem que autorizar aquele dado sensível ser entregue para pessoas de confiança, no caso, o médico. Então, o médico recebe diretamente e facilita, porque na sua consulta, provavelmente o médico já vai ter feito sua evolução, já teve o resultado dos exames e consegue ser um negócio mais assertivo e objetivo. Isso ajuda um bocado. Num mundo em que vazamento de dados, ataque hacker é tão comum, como é que se faz para proteger, por exemplo, esse tipo de dado de uma invasão? Aí seria, como é que eu posso dizer isso sem parecer muito técnico? Eu diria que se toda a informação ela trafega por algum meio, seja um pendrive, seja um disquete, seja um e-mail, de alguma forma. Eu diria que o elo mais fraco sempre vai ser a pessoa. Porque a pessoa que vai ter uma senha fraca, a pessoa que vai ter, perdeu o pendrive, perdeu o que quer que seja. E existem ferramentas que auxiliam isso, para fazer com que a pessoa minimize esse ponto fraco e toda a comunicação fica só entre o emissor e o destinatário. Então você arcabouço, é infalível? Não. Por quê? Quem vai operar vai ser uma pessoa. Então há uma chance. Mas existem hoje muitas ferramentas, muitas diretrizes, muitos treinamentos que fazem com que isso seja minimizado. Deixa eu usar a palavrinha, o termo e o elemento da moda, inteligência artificial. Onde é que ela entra nessa história toda? Eu diria que a inteligência artificial, ela consegue fazer muita coisa que, se eu fosse, aí é uma opinião pessoal mesmo, eu diria que a antiga automação, que tem muita coisa que a gente faz sem pensar, a automação melhora. Eu diria que a inteligência artificial é uma automação que ela consegue entender contexto, ela consegue ser, entre aspas, inteligente. Por exemplo, o caso que a gente está falando um pouquinho antes aqui. Abri no WhatsApp e eu fiz um bot. Um bot nada mais é do que eu me comunico via texto.
É fácil a gente entender, certo? Então, o texto sabe, eu sei, eu estou me propondo a fazer um serviço A. Recebi um texto lá de alguém, provavelmente ele deve estar perguntando qual é o preço, como é a hora de trabalho, como é que funciona. Isso. Então, a inteligência ela é treinada para responder. Dependendo do que você responda, ele consegue entender o que é que você está perguntando. Olhando para o outro lado, eu sou o cara que vai implementar isso daí. Eu vou treinar. Um cliente nosso, ele fez, olha, vou treinar para usar internamente aqui para, se o cara precisar de algum suporte, ir lá para o setor de tecnologia. Para ele treinar a IA, ele fez, se eu não me engano, foram 156 perguntas diferentes para a mesma resposta. Qual o ramal? Qual é a... Quer falar com quem? Quer falar com quem? Qual eu preciso de ajuda com o Word, eu preciso de ajuda com Excel. Então, todas essas perguntas que você perguntar no chatbot lá, ele vai dizer, eita, ele está precisando do suporte de tecnologia. Direciona isso para lá. Então, a IA é uma ferramenta poderosíssima, mas ela tem que ser bem aplicada no sentido de, a gente falou, a pergunta é muito ampla, mas eu vou ter IA para atuações distintas. Inclusive a inteligência artificial dela é exatamente assim, por exemplo, no chat GPT funciona muito assim, quanto mais específico você for, melhor a resposta que o chat GPT vai te dar. Isso, exatamente. E trazendo para o cenário a pergunta da LGPD, o produto da gente que a gente colocou aqui na Nova, a gente está fazendo um embrionário dessa parte do chat GPT não, de IA, para auxiliar, mas o resultado só passa quando alguém, um médico, um gestor, isso realmente está correto, por quê? Eu não posso confiar 100%, ele vai ser, na verdade, um facilitador de montar muita coisa, deixar tudo prontinho. Só olha, baseado no que você quer e do histórico todinho que nós fizemos, é isso que está acontecendo. É isso mesmo? Siga em frente. Isso porque é dado sensível. Mas para um chatbot, eu quero fazer o quê? Eu quero atender. Um chatbotzinho. Olha, eu quero marcar meu exame. Qual é o exame que você quer? São esses. Tem preferência do médico? Não tem? Qual é a data que você quer? Qual é a data que você quer? Não tem disponível. Você quer remarcar? Eu não consigo fazer esses 2 exames juntos. Faça separado. Então você treina isso para que o paciente, quando queira fazer lá, consegue, com a interação não humana, eu digo que está só supervisionando para se estão realmente as coisas acontecendo do jeito certo, a coisa flua. Agora, você falou num ponto-chave para mim. Tem que ser do jeito certo. Tem que ser do jeito certo. Porque, às vezes, aí a empresa contrata determinado serviço, aí ele não... Enfim, você não programa muitas perguntas, a pessoa faz uma pergunta de maneira pouco convencional, enfim, o robô não responde, ou responde daqui a não sei quanto tempo, e aí fica uma frustração ainda maior. Então, eu acho que é preciso ter também a empresa certa, a solução certa para não afugentar o cliente ao invés de atendê-lo, né? Não, uma coisa que é muito comum acontecer, eu acho que é a experiência que vocês têm, não só os ouvintes também, que é, surgiu um aplicativo novo que faz alguma coisa que me interesse. Eu baixei o aplicativo. Comecei a usar, não gostei, qual é a primeira coisa que você faz? Desinstala. Tchau e benção. Vai embora. Então, a experiência, você, para conquistar o paciente, ou qualquer serviço que você venha prestar, você tem que ser cirúrgico, literalmente. Você tem que acertar, tem que atender ele bem. Se ele desinstalar, ter de alguma forma, olha, o que aconteceu? O que é que eu posso melhorar? Então, essa é a ideia de a tecnologia vem para ajudar, não para substituir. Esse é um ponto muito importante. Porque aí aqui no Nordeste, o pessoal começou a perceber muito mais isso. E tem muita gente boa por aqui que está entregando resultado interessante. Que, aliás, essa questão de você falar sobre que a tecnologia veio para ajudar e não para substituir, houve um momento inicial em que se pensava, não, agora eu vou contratar uma solução de tecnologia e posso demitir meu pessoal que a tecnologia vai suprir todas as demandas. E não é assim, né? Não, nunca vai ser, porque não existe hoje, pode ser que exista daqui a alguns anos, na minha visão pessoal, muitos anos ainda para frente, alguém que substitua o ser humano. Porque o ser humano é um cara muito mais complexo, que ele tem muito mais facilidade de entender contexto do que um IA. A vantagem da IA, nesse cenário aí, ele tem um poder de processamento muito grande. Então, ou seja, vamos falar de IA na saúde, por exemplo. Tu está fazendo um paciente está fazendo um tratamento de uma doença, sei lá, autoimune, um câncer, alguma coisa que precisa de histórico, por exemplo. Aí eu quero olhar os laudos. A pessoa está fazendo lá com uma sequência muito grande, certo? Vou fazer um exame de imagem. Olhei lá, quero ver a evolução. Eita, como é que eu consigo
O médico, na hora de pegar o exame para laudar, para entregar para um médico, um oncologista, o que quer que seja, vai olhar e vai dizer, eita, como é que ele estava antes? Nesse cenário, a IA poderia fazer o seguinte, olha, olhando todos os laudos pelo contexto regional, porque aqui as pessoas se comportam de forma diferente, pelo contexto regional, não sei o quê, houve um aumento do parâmetro A, B e C, houve aquilo dali, e há um indício disso, de tal diagnóstico. Mas a decisão sempre vai ser do médico. Então ela ajuda a processar muitos dados para o médico olhar e dizer, olha, será que faz sentido? Ou ele alertar para alguma situação que tinha no laudo anterior que ele não conseguiu ver agora. A ideia é que ele auxilie, mas ele nunca vai substituir a pessoa. Estamos de volta, falando aqui no Jornal Manaíra Band News sobre tecnologia, o uso da tecnologia em soluções, principalmente na área de saúde. A gente está conversando com o Jorge Soares, que é especialista em ciência da computação da T4I. Cláudia Carvalho deixou uma perguntinha no bloco passado, né, Cláudia? Foi sobre a capacidade do Nordeste de, enfim, atender em soluções de tecnologia. A gente sabe que ainda existe, infelizmente, no Brasil, o preconceito com o Nordeste, com os nordestinos. O que é que a gente tem conseguido produzir e as empresas de tecnologia aqui do Nordeste conseguem atender o Brasil, ou enfim, também outros mercados além do nacional? Mas com absoluta certeza conseguem, sim. O que aconteceu, acho que consegue deixar muito claro isso daí. Muitos empreendedores aqui do Nordeste na área de tecnologia, temos aí o Porto Digital, o Polo lá em Recife, temos grandes centros de formação de mão de obra, o Centro de Informática na Federal, a UFCG aqui também, que é muito boa. Então o pessoal acabou percebendo que nós temos uma competência fora do normal em relação ao custo-benefício. Porque o que foi que a pandemia nos causou no cenário de tecnologia geral? Provou que trabalho remoto funciona. Então a gente consegue ser produtivo com a área de tecnologia, mesmo trabalhando de forma remota. Isso foi um grande catalisador. Eu lembro que lá a T4I foi todo mundo para casa no dia 17 de março de 2020, no auge da pandemia. Eu lembro da data exata disso daí. E a gente continuamos produzindo. E a gente acabou se reinventando para poder continuar na mesma produtividade, porque hoje o pessoal entrega. Ótimo. Só que não só o Nordeste viu isso, todo mundo viu também. Então o que aconteceu? Muitas empresas que precisavam dessa, como eu posso dizer, precisavam entregar mais serviços digitais, começou a brigar para ter mais profissionais da área de tecnologia. Então, ou seja, o mercado de trabalho ficou muito aquecido. Porque tudo foi baseado na tecnologia, videochamada, reunião era tudo por videochamada, teleconsulta, aplicativo para tudo que você imaginar. A gente passou mais ainda a pedir comida, pedir tudo comprar até roupa. Comprar roupa, fazer a feira pelo aplicativo. E tem gente que até hoje faz ainda, tá? Com as com as pessoas que ainda fazem. Não, mas assim, virou uma verdadeira revolução, tá? Só que muitas dessas estão aqui. Já aconteceu comigo de ligar para um cliente, tô precisando resolver e tal. Acho que vocês perceberam, eu sou pernambucano, meu sotaque é meio lá, meio cá. Você vira à esquerda? É esporte, é espinheiro. Peraí, é esporte? Com certeza. A gente abraça, subiremos. Graças a Deus. Subiremos. Então, o pessoal, muita gente fez isso daí. Somos conterrâneos. Não é uma coisa boa. E aí, perceberam que aqui é uma mão de obra que tem uma qualificação excelente, certo? Não só de profissionais, como de empresas também. Só que somos mais baratos do que Sul, Sudeste e Internacional. Moeda real desvalorizada, então houve um aquecimento muito grande desse mercado, porque o pessoal percebeu que não existe esse negócio de estar no Nordeste, estar no Sul, estar Sudeste. O Nordeste é competitivo e as empresas querem o quê? Lucro. Sua empresa já tem casos assim de atender mercado nacional, mercado internacional? Já, nós temos cliente em Sul, Rio Grande do Sul, temos Fortaleza, Manaus, Bahia, e estamos com alguns projetos aí nos próximos 5 anos de fazer alguma coisa para fora do país. Mas tudo carece de planejamento. Eu, como diria, estava conversando com os sócios, os cabelos brancos não é só de trabalho não, é de preocupação com o futuro. Nós temos sim, e uma coisa que eu acho interessante para o Nordeste, nossa região aqui, eu sempre digo, um ditado que a gente diz parceiro bom é parceiro perto. Porque, por exemplo, a pandemia e o trabalho remoto, muita coisa foi produtiva, muita coisa tem entrega, mas tem coisa que só acontece assim, a gente conversando perto. Quando eu ia saber que era torcedor do esporte? Pois é. Tá vendo?
Então, Se você assistir pelo YouTube, você iria saber, porque de vez em quando ele vem com a, De vez em quando eu venho com a camisa do com a camisa esporte. do esporte. não, fazendo uma menção a vocês, eu sempre ouvia vocês. É muito diferente ver e ouvir ao mesmo tempo, mas é experiência maravilhosa, muito bom. Deixa eu te perguntar, Jorge, sobre uma outra coisa. Um empresário, microempresário, médio empresário, que esteja nos ouvindo agora e pensando, estou precisando de uma solução de tecnologia, mas isso é caro para danado. Qual é a realidade de investimento? A melhor resposta para essa pergunta seria depende. Por quê? Quando você faz aí inovação e tecnologia, você para pensar, inovação é o quê? Falar, vou fazer um chatbot? Pode ser inovação. Mas se eu simplesmente atendê-lo de forma diferente, ter vou contratar uma provedora, alguma coisa que consiga fazer o WhatsApp, eu tenho uma equipe inteira aqui trabalhando para o cliente parecer que é um chatbot. Tudo vai ser dependendo do cenário. Por exemplo, isso seria barato? O que é barato? Para uma empresa, depende do seu porte. Barato é o que funciona, né? Exatamente. É o conceito de qualidade. Quando você chega para o cliente e diz, o que é qualidade para você? Eu do lado de cá, eu sou uma empresa multinacional, que eu tenho todo mundo que entrega, tenho vários cases de sucesso e tal, lá vai. Beleza. Aí chega do outro lado, tem a T4i. Temos porte, temos capacidade, conseguimos entregar, mas não temos a marca, a fama, por assim dizer. Quem é que vai decidir a qualidade do produto? Provavelmente vai ser o cliente. Eu acho que esse case que tivemos com a Nova aqui, por que foi um case de sucesso? Porque nós conseguimos nos adequar melhor ao projeto deles, de como eles funcionam. Tem coisas regionais que, como a gente está tendo para o Brasil inteiro, tem coisas que só tem aqui no Nordeste, acreditem. Só tem aqui na Paraíba, inclusive, é diferente de Recife. Então, você se adequar e ter essa conversa próxima de conseguir, olha, vale a pena pegar as experiências de outros lugares, aí pode ser que, se eu não pegar uma coisa que tenha muita marca e seja mais engessada, ou pegar uma coisa que eu consiga ser mais próxima e interagir melhor, pode ser que seja mais barato tá aqui. Porque eu vou ter, quando a gente fala barato, não estou falando nem barato só dinheiro. Existe investimento de tempo, treinamento de pessoal, manutenção, o impacto na minha operação, tudo isso tem que ser levado em conta. Nossos ouvintes são os melhores do mundo. O ouvinte aqui já está mandando, Valmir, motorista de aplicativo. Ele diz o seguinte, prepara, viu? Estou estudando programação, como faço para deixar currículo na empresa? Vamos ajudar o Valmir também. Pode mandar para currículos@t4isolutions.com. Não tem o BR. Maravilha. Mas assim, é uma coisa interessante que você comentou aí, com o advento da tecnologia, pandemia, todo mundo trabalhando remoto, transição de carreira é uma coisa que está acontecendo muito forte e tem muita gente vindo para esse mundo de tecnologia. Verdade. Só que ainda tem aquele negócio do... É muita informação, porque tem tecnologia da área da saúde, tem tecnologia da área automotiva, tem tecnologia apenas na área de dados. Então, ou seja, a T4i, por exemplo, ela não faz só a parte de clínica, tem outros produtos também como serviços. Então, por exemplo, eu diria um mote interessante. Tem muita empresa que tem muito dado, mas tem zero informação. Qual a diferença? Imagine que eu sou uma empresa, sei lá, varejista, que vende muito, tem muita nota. Aí eu tenho lá, quanto é meu faturamento? Alguns milhões de reais. Quanto é meu lucro? Eu vou lá na contabilidade e faço isso. Eu disse, onde é que eu vendo mais produto de limpeza? Eita, tem uma fabricante novo que está chegando no mercado, quer fazer uma ação de marketing aqui numa área específica. Essa empresa faz o quê? É alimentício. Qual o melhor local? Onde é que eu vendo mais ou que eu quero maximizar meu lucro? Então eu vou analisar outros contextos que não só o que nós estamos acostumados. Tem muito dado, nota, faturamento, mas será que eu consigo tirar algumas informações a mais? Então a informação é o dado traduzido de forma palatável, que o gestor, que muitas vezes não vai saber patavinas de tecnologia, vai chegar e dizer, consegui entender. E a ideia dessa parte consultiva é exatamente isso. E aplicar também, né? Porque ele sabendo, enfim, onde é o ponto forte, qual é o ponto fraco, ele pode melhorar e pode explorar melhor. Exatamente. Também, né? Os seus potenciais. E além disso, de você aplicou e logo depois mediu. Porque, fiz ação, não sei o quê. E aí, deu resultado? Melhorou venda? Melhorou lucratividade? O que aconteceu?
Faz sentido? Se tiver de novo, vou repetir. Então, essa é a ideia de... A tecnologia, ela ajuda a trilhar caminhos de forma mais rápida, dando informações para o pessoal de cima decidir melhor. E eu diria o seguinte, quanto mais próximo você tiver, e eu acho que é fascinante da área que a gente está, eu sou especialista em tecnologia, eu sei como fazer um monte de coisa, mas do seu negócio quem conhece é você. Então eu vou, no final das contas, dizer para você assim, olha, eu acho que, pelo que eu vi dos outros lugares, o pessoal teve esse resultado, mas será que tu vai ter diferente? Vale a pena tu fazer? Tu nunca fez isso, por que tu não tenta? Então essa é a ideia Mas de toda forma, quando uma empresa de tecnologia é chamada, por exemplo, para desenvolver uma solução ou melhorar enfim, um aplicativo para a área da saúde, é preciso que a pessoa da tecnologia vá também estudar um pouco sobre a área de saúde, né? Sem a menor sombra de dúvida. Normalmente essas tecnologias novas que chegam, sempre tem alguém de trás com um conhecimento muito grande, muito grande. Caso da Nova. Eles têm um jeito diferente de atender o público, e sempre foi uma preocupação dos caras. Sempre. Eles sempre queriam atender bem. E aí, com o software anterior, eles tinham alguns problemas de usabilidade, demorava e tal. O nosso ficou muito mais aderente ao negócio dele. Resultado, quando implantou o nosso, você ligava o exame para marcar, ficou 30% mais rápido. A gente conseguiu medir isso. Você chegar lá para ser atendido, você está levando metade do tempo que você levava. Então você melhorou em 50% a velocidade de atendimento quando a pessoa chega lá para ser atendida. E a gente implementou a parte de pesquisa de satisfação. Automática, usando o WhatsApp e tudo mais e tal. E lá a pesquisa de satisfação dele está acima de 90% de sucesso. Então, ou seja, usamos um monte de coisas tecnológicas, botamos dentro do produto, integrado à gestão e ele tomar algumas ações. Olha, tá vendo, a situação tá assim, vamos melhorar esse ponto, vamos melhorar aquele. Então, você tinha os dados do atendimento, a gente coletou tudo isso, entregou a informação para o gestor para ele tomar a decisão e depois, usando os painéis gerenciais que a gente entrega, ele percebeu, eita, minha taxa de cancelamento caiu, minha taxa de confirmação melhorou, minha satisfação tá boa. Então, você acaba usando essas ferramentas junto com a gestão, que tem que ter alguém que realmente consiga entender do negócio, para saber só, tô indo no caminho certo, vamos em frente. Ô Jorge, diante de tudo que você está colocando, diante de tudo que você colocou, que a gente tem na nossa cabeça dizendo assim, não, essa é a última palavra em tecnologia. Há sempre a avançar, há sempre a romper, há sempre barreiras a romper. Diante do que você tem trabalhado, diante do que você tem visto, dá para projetar, por exemplo, daqui a 5 anos, o que é que teremos, ou o que é que poderemos ter em termos de soluções de tecnologia já evoluída, como evolução é essas que você já trouxe? Dá para projetar alguma coisa? Vamos fazer um exercício de futurologia aqui? Eu diria, vamos lá, tentando contextualizar um pouquinho de como a gente está aqui hoje. Por exemplo, inteligência artificial. Eu acho que ela vem evoluindo e ela vai evoluir muito forte nos próximos 5 anos, fato. Mas aí, se é uma coisa 100% nova, eu tô formado há 20 e poucos anos, não precisa dizer não. Esses detalhes a gente pula. Na época do meu curso de graduação, um dos projetos internos de uma cadeira de graduação normal era fazer um sistema de recomendação. A grosso modo era, você gosta de filme, e eu sei quais são os filmes que você gostou. Você assistiu esse, deu as notas lá. Isso a Netflix faz fácil. Exato. E a gente desenvolveu como um projeto de cadeira de graduação um softwarezinho que iria sugerir para mim, por exemplo, que gostei dos filmes que você gosta, alguns deles, um novo que eu ainda não assisti. Isso pode ser considerado uma inteligência? A gente chama de machine learning. Eu estou olhando um pouquinho de inteligência para fazer. Isso já tinha 20 anos atrás. Melhorou-se muito. E qual é o grande diferencial? Tornou-se a tecnologia mais humana. A gente mudou a interface, né? Hoje a gente pergunta, ele responde. Eu não tenho que aprender a fazer alguma coisa para poder responder. O que eu acho interessante quando você começa a pensar, que foi até uma coisa que me perguntaram uma vez que eu nunca tinha parado para atender. Qual a ferramenta de tecnologia que vocês trabalham hoje no dia a dia que vocês precisaram se adaptar para começar a vida? O que é que vocês me diriam? Caramba. Vocês usam ela todos os dias e tiveram que aprender a usar elas. O seu teclado. Você teve que se adaptar ao teclado. Porque antigamente a gente escrevia, a gente conversava, nós interagíamos. Máquina de escrever. A gente usava a máquina de escrever. Mas era para coisas oficiais.
só para fazer um ofício, o que é que seja. verdade. Hoje, nós nos adaptamos a uma forma de interação para poder trabalhar com tecnologia, poder escrever e-mails e tudo mais. Nós adaptamos ao teclado. O smartphone também é um... Os modelos, quando começou a aparecer smartphone, a gente teve que se adaptar. Tem uma espécie de um teclado também, né? Exato. Mas aí vocês começaram a fazer isso. O que foi que a IA fez antigamente? A IA eu tinha que ter um negócio muito específico, eu tinha que escrever de uma forma específica para, eu tenho que fazer a pergunta certa para ele me responder o que eu quero. Certo? Qual foi a grande revolução da IA? Agora, você não precisa escrever da forma certa. Você escreve do jeito que você quer e ele vai lhe responder. Se ele responder o que você não quer, você vai dizer, eita, não foi bem isso que eu queria que você respondesse. Eu estava perguntando mais no sentido X. Então, essa interface humana que melhorou. Então, o que é que vai melhorar muito nos próximos 5 anos? Visão pessoal minha e talvez posso ousar dizer de alguns dos meus sócios. A interface vai melhorar muito. A interface com os softwares. Estamos vendo os gadgets, os wearables, os relógios inteligentes, smartphones e tudo mais. Isso é 1. 2 é revolução de tecnologia de conectividade. 5G entrou há pouco tempo. 5G vai ser coisa do passado. Vai. Porque agora muitas indústrias, aplicativos e tudo mais... Já se fala em 6G, né? Alguns lugares. Alguns lugares já falam em 6G. Antigamente você tinha uma limitação de velocidade que limitava algumas soluções possíveis. Hoje, se eu tenho mais banda, mais velocidade, algumas soluções que até então não eram possíveis passam a ser. Então, o advento de conectividade melhor e mais rápida. Com inteligência artificial, a quantidade de informação gerada no mundo é muito grande. A tendência é que a interface fique cada vez mais simples. Falávamos há pouco de mão de obra, eu só queria mais essa pergunta para a gente encerrar. Eu sei que a gente já está estourado. Diversas vezes o pessoal da área de tecnologia chega aqui e diz, olha, é uma área que em franca expansão, mas não tem mão de obra que dê conta de tudo. Então eu queria fazer essa pergunta para você. Aqui na Paraíba, Pernambuco também, que são os lugares onde você circula mais. Tá faltando mão de obra? Qualificada. Tá. Eu diria que quando digo tem mercado ainda, dá para trazer muita gente para dentro. Porque, como falei lá, a pandemia fez com que o nosso mercado de trabalho de profissionais de tecnologia ficasse mais concorrido. Antigamente, só as empresas de tecnologia contratavam tecnologia. Hoje, empresas como Bradesco, Itaú, XP, as grandes multinacionais precisavam digitalizar muitos seus produtos, contratavam profissionais. E aí, infelizmente, ainda existe uma diferença de poder aquisitivo dessas empresas em relação a nós, que eles conseguiram pagar mais. Então, os melhores estão saindo. Então, e literalmente saindo, meu. Literalmente saindo. Eu digo isso, saindo para fora do país, com perdão da redundância. Eu digo isso porque eu tenho um primo que trabalhou numa empresa de tecnologia aqui na Paraíba, com sede no Rio de Janeiro, tinha uma filial aqui na Paraíba, recebeu uma proposta para estar em Milão. Isso. Globalizou. Para Milão. Trabalhando com tecnologia. Isso foi uma realidade que inflacionou até o mercado dos profissionais, profissionais que acabaram ficando mais caros por causa da escassez. Então, ou seja, tem muito espaço ainda e eu acho que os melhores sempre vão ter onde ficar, não tenho a menor dúvida. Conversamos, portanto, com George Soares, especialista em ciência da computação da T4i. Jorge, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente e ver as pessoas próximas às vozes. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jorge. Um abraço para você.